Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. No início dos nossos trabalhos, nós mandamos a você todo o nosso carinho, todo o nosso amor. No início de mais uma transmissão da programação na TV Nova Luz, nós agradecemos também o amparo dos bons espíritos responsáveis pela divulgação do Espiritismo na Terra. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros, aqueles que têm mais poder, que têm mais riqueza, experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos, com todos aqueles que cercam você. Meus irmãos, em realidade, nós somos chamados a viver o amor. Mas quando nós pensamos que o amor é apenas aquele sentimento, nós achamos que não podemos amar as pessoas que não conhecemos. Mas nós podemos sim, porque amor também é ajudar, ser sincero, leal. Você pode entrar numa padaria e ao sair desejar que todos tenham um bom dia. Agindo assim, você vai estar amando. Você pode adquirir um jornal na esquina e dizer assim: olha, tudo de bom para você, muita paz. Você já estará amando, tratando bem as pessoas, os animais, cuidar das plantas. Tudo isso são expressões do amor em nossa vida. E como na matemática divina, nós só temos aquilo que damos, quando nós amamos, nós recebemos muito amor em nossa vida. É uma questão de sintonia. Eu convido você agora a um ato de amor, porque a prece pode sim ser um ato de amor. Ela é um ato de amor. Então vamos neste momento agradecer. Este é o primeiro movimento da oração. Obrigada, Senhor, Deus Pai, porque nos criaste simples e ignorantes. Somos felizes porque reconhecemos a tua paternidade, a tua maternidade também. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. E nós agora pedimos, mas pedimos inicialmente não por nós, por toda a nossa irmã humanidade, todos os que vivem com dificuldades, aqueles que não te conhecem, que ainda não te perceberam a existência divina. Nós rogamos pelas crianças, pelos idosos, pelos adultos, pelos que trabalham, pelos que estão doentes, por aqueles que se preparam para partir para a pátria espiritual, aqueles que estão chegando através da reencarnação. Enfim, Senhor, muito obrigada por tudo, que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de paz seja em todos os corações, agora e sempre. Que assim seja. Está no ar o Despertar Espírita. E nós vamos conversar hoje com Leila Brandão. Ela é parapsicóloga, escritora e expositora espírita. E também com Jorge Pio. Ele é médico e expositor espírita. E o nosso tema de hoje, gente, é Jesus Consolador. Meus irmãos queridos, sejam bem-vindos. Bem-vinda, Leila. Obrigada, Yasmin. Olha, você sabe que hoje eu já acordei diferente. Só de pensar que nós iríamos falar de Jesus. Realmente, Jesus nos emociona, mexe com a coisa melhor que a gente tem. Que é o amor, né? O potencial amoroso. É o potencial amoroso. Bem-vindo, doutor Jorge Pio. Obrigado, Yasmin. Sobretudo, vamos agradecer a Deus, a Jesus,
possibilidade de estar aqui. Fiz uma viagem de 150 quilômetros, mas tranquilo, cheguei bem, cheguei até cedo. Quantas horas feliz. O senhor leva, doutor Jorge Pio, para chegar da sua casa até aqui? Eu saí de casa, eram 7h45. Meu Deus. E cheguei aqui 11 horas, mais ou menos. Olha só, que dedicação do doutor Jorge Pio para poder estar aqui conosco. E nós somos muito agradecidos, porque isso é um ato de amor, doutor Jorge Pio. Aliás, isso é um ato de amor, mas eu acho que é de alto amor, porque quando eu venho para cá eu fico tão bem, tão feliz, tão alegre. O meu dia flui, a minha semana flui tão bem que eu sou beneficiado. Chega até muito bonito, né? É isso mesmo. Eu até fico animado de me arrumar. Todos nós estamos animados. Jesus falou assim, olha só, gente, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus prometeu então enviar um outro Consolador, alimentando nos homens a esperança de novas revelações, de novos esclarecimentos sobre as leis naturais, as leis de Deus, e também o consolo para as dores humanas. Como nós podemos identificar com segurança as verdades eternas, as leis de Deus? Como interpretar as palavras de Jesus? Será que Ele já enviou à Terra todas as grandes revelações necessárias para que o homem viva os seus ensinamentos? Por que alguns religiosos ainda esperam o retorno do Cristo? Gente, olha só, nós estamos ao vivo. Ligue agora, participe do nosso programa. Traga a sua dúvida, o seu depoimento, faça o seu comentário. É fácil, é só ligar para 3017-9800. Eu vou repetir, olha só. 3017-9800. Ou passe um e-mail para tvnovaluz@gmail.com. tvnovaluz@gmail.com. E você, como sempre, vai receber brindes, presentes, verdadeiros presentes do Clube de Arte. E hoje eu estou muito feliz porque um dos presentes é o CD Encontro com Jesus, volume 3, que são meditações que pretendem conduzir você a um lugar interdimensional nesse encontro com o psiquismo do Cristo, com o amor do Cristo. E também você vai receber inteiramente grátis, gente, na sua casa, o exemplar da revista Cultura Espírita. Então é só ligar, passar o e-mail e participar aqui conosco do nosso programa. Bem, gente, será realmente que o Jesus é o Espírito de verdade? Oi, Yasmin, eu acredito que seja baseado nos estudos da doutrina espírita. O Espiritismo traz uma ideia de que seria o próprio Jesus o Espírito Verdade. Só que o Espírito Verdade não é só um espírito, é uma falange de espíritos. Então nós imaginamos, no momento que você começa a estudar sobre Deus e a espiritualidade, você percebe que Jesus não pode ser realmente como nós imaginávamos Deus. Jesus já é uma falange de luz. A energia luminosa que emana de Jesus não é uma energia que a gente compreenda totalmente. Então, são muitos espíritos que estão auxiliando Jesus nessa tarefa, que fazem parte do falange de Jesus, do Espírito de verdade. Como é que o senhor vê essa falange de Espírito de verdade? Olha só, isso fica muito claro quando Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quer dizer, isso é uma mensagem holográfica. Quer dizer, a gente hoje, estudando holografia, pode compreender, porque a parte está no todo e o todo está na parte.
né? Na holografia se vê isso facilmente. Se você fizer uma fotografia com laser, 3 ondas de laser de uma flor e fotografar, e depois cortar essa fotografia em qualquer pedaço, naquele pedaço da flor que foi cortado vai aparecer a flor inteira. Quer dizer, o todo está na parte, a parte está no todo. É extraordinário isso, né? Extraordinário. Né? E dá para nós entendermos, então, alguns processos. E mais tarde, Paulo de Tarso, quando ele atinge já o primeiro passo da plenitude, porque essa plenitude é um caminho muito longo, ele diz assim, e não sou eu mais quem vivo, é o Cristo Jesus que vive em mim. Quer dizer, essa também é uma forma de interpenetrar o Cristo. Então, a figura do Cristo, eu até gostaria nessa tradução bíblica que foi citada inicialmente, algumas traduções que não falam em Espírito Santo, mas falam o Santo Espírito, que já dá uma origem a uma outra interpretação, quer dizer, um Espírito Santo ou um Santo Espírito, quer dizer, que pode ser um espírito só e pode ser um grupo de espíritos, porque na realidade não vamos achar que o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta em todos os centros espíritas do Brasil, como a gente costuma ver. Há uma mensagem de Eurípides Barçanufo, recente, que já pela mediunidade da Sueli Caldas Schubert, bem recente, falando da situação que estamos vivendo no atual momento, dizendo que assim, eu me preocuparei de irradiar para todos os locais esta minha mensagem. Então, é como o sol, né? Kardec fala muito bem isso lá no Evangelho. Como se fosse um sol que está em todos os lugares. Pode iluminar a todos, né? O sol está lá naquela distância que nós sabemos, lá na sua posição. Mas ele irradia e está em todos os lugares onde os seus raios chegam. Então, essa ideia, nós ainda estamos engatinhando para entender bem isso, mas já temos essa visão. E eu acho que isso que a Leila disse está perfeitamente compatível com a ideia do progresso e a ideia da evolucionista e a compreensão científica que a doutrina espírita dá de todos os fatos da vida. É verdade, porque Jesus, Yasmin, ele está em toda parte, não é? Basta que a gente sintonize com ele. Então, ele não pode ser um quem, mas o que é Jesus? É a mesma pergunta que Kardec fez quando ele quis falar de Deus. O que é Deus? Hoje em dia, 2000 anos depois que o Cristo esteve na Terra, a gente já pode perguntar o que é Jesus, né? Porque é um ser... Ele deitou o psiquismo, dentro dessa ideia de que ele deitou o psiquismo dele, o amor dele em toda parte, que ele é acessível a todos nós, como um sol que está em toda parte, os seus raios estão em toda parte, não é isso? Então, o Espírito Verdade, que o Consolador, né, fala do Espírito Verdade, ou seja, a revelação espírita, seria, sim, por que não, Jesus? Seria uma falange de espíritos de um grau de luminosidade capaz de irradiar para todos os recantos do nosso planeta, quiçá da nossa sistema solar. Então, olha só, a gente pode, para a gente não ficar uma coisa parecendo que uma coisa confunde com a outra, a gente podia fazer uma colocação que é semântica. Então, dizendo assim, ó, em vez de dizer Jesus Cristo, né? Ou em vez de dizer, ou falar Jesus e Cristo com uma coisa, o mesmo ser, diz assim, Jesus, vírgula, o Cristo. Isso. Entendeu? Aí fica melhor o entendimento. Porque se nós... Jesus personificou uma personalidade. Porque Jesus, né, era o filho de Maria. Né? Jesus é o filho de Maria. Mas depois que ele recebe aquela, vamos dizer assim, aquele Pentecostes, entre aspas, lá no Rio Jordão com o Batista, e que aquela voz se manifesta, esse é meu filho unigênito em quem me comprazo, né? Ele mudou totalmente, ali ele começa, ali começa um starter, né, da missão dele, embora ele já fosse totalmente envolvido por isso, porque com 12 anos, a Maria vai procurá-lo na sinagoga, assim, você não sabe que eu tenho que tratar dos assuntos do meu pai, né? Então ele já estava totalmente integrado. Mas naquele momento ali,
aquilo esplende. Foi né? um marco, né? Nós estamos agora já com uma participação, uma contribuição de uma companheira que é a Terezinha Silva, de Encantado. Terezinha, um beijo no seu coração. Ela diz o seguinte: gostaria de compartilhar uma oração que faço diariamente. Vamos lá, a oração da Terezinha. Jesus da minha infância, Jesus da minha adolescência, Jesus da minha juventude, Jesus da minha mocidade, Jesus da minha maioridade e da minha melhor idade. Muito bom, gente. Aí a oração da Terezinha. É um mantra, né? É um mantra, né? É um mantra. Isso aí tem função também, vale a pena. Muito lindo. E a doutrina espírita não vê nisso aí também uma visão uma grande contribuição, uma visão progressista, porque estamos avançando. Nos ajuda a fazer um link com o psiquismo do Cristo. Mas agora eu gostaria de conversar com vocês sobre o Espiritismo sendo o consolador prometido por Jesus. Vamos lá, começa, Leila, como é que é isso? O Espiritismo só pode ser o consolador prometido por Jesus, racionalmente falando, porque nenhuma doutrina responde aos anseios do ser humano hoje na Terra com tanta clareza e com tanta simplicidade quanto o Livro dos Espíritos codificado por Allan Kardec. Realmente, o que você quiser saber sobre a sua vida, sobre as suas ansiedades, sobre a sua emoção, você abre o Livro dos Espíritos e ali você tem a resposta clara, simples, de como orientar a sua própria vida. Então, não existe nenhuma doutrina até hoje que possa responder com tanta claridade, com tanta lucidez as suas ansiedades, as suas questões. Tem um grande educador, eu gosto muito de falar nele, Bruno Bettelheim, que é parceiro da Emília Ferreiro, que diz que o mais importante e o mais difícil a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida, a razão pela qual a gente está nesta existência. E a doutrina espírita responde a esses anseios. Ela nos situa na vida, ela nos mostra com clareza, repito, e simplicidade, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Então, isso é muito bom, né? É muito bom. Doutor Jorge Pinto. Nós tiramos, eu acho que fica bem caracterizado isso quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se nós formos verificar a terceira revelação, que é o Espiritismo, a segunda revelação, que é Jesus, a primeira, que é Moisés, conforme Allan Kardec bem posicionou na codificação espírita, nós vamos ver que, voltando um pouco atrás no Velho Testamento, há uma comprovação desse processo, que ele é não só escriturístico, porque já lá em Isaías, já em Jeremias, estava anunciado não só a vinda do Cristo, mas também do Espírito de verdade. Lá no Velho Testamento, nós já vamos encontrar isso. Então, isso é escriturístico. E nós vamos ver que a primeira revelação, que é chamada pelos clássicos de a Primeira Aliança, ela se posiciona como um capítulo que segue, que se conecta com o segundo capítulo, que é a segunda aliança, que é a vinda do Cristo, que é a revelação do Deus de amor, entendeu? O primeiro Deus dos exércitos, a justiça, não é? É preciso haver a justiça, é preciso haver a organização, a estrutura. Agora vamos para o amor, para a compaixão, para o sentimento. E quando Jesus nasceu, havia um desrespeito total dos direitos humanos. A criatura era tratada como se fosse um animal de carga. E as pessoas que caíam em desgraça por causa da guerra, por causa da astúcia, por causa dos tropeços da vida, ela era transformada em escravo, ia para as galés, era escorraçada, ela ia para ser crucificada, enfim. Ela perdia totalmente a sua capacidade de defesa. Ela já era indefesa, ficava mais indefesa ainda. Jesus chegou e modificou totalmente esta ideia, porque
ele vai valorizar as pequenas coisas que não eram valorizadas, ele vai valorizar a pessoa humilde, vai valorizar a pessoa que chega e tem a fé, só me vai valorizar a mulher. Ilustrar um pouquinho essa parte que o senhor falou da época de Jesus, no livro, acabei de ler, até aproveitei para ler nessa viagem que eu fiz, 50 anos depois, quer dizer, reli, que Emmanuel conta há 2000 anos como que era o processo lá da vida de Jesus. Mas nos 50 anos depois, que ele volta como Nestório, e que mostra bem como era o tratamento, só para ilustrar o que o Dr. Jorge está dizendo, que coisa linda esse livro, meus irmãos. Quem não leu, deve ler há 2000 anos e em seguida ler 50 anos depois, mostrando a beleza da reencarnação. Exatamente. E esse processo todo, como era o homem. Exatamente, e como Jesus vai, nesse momento, transformar totalmente o ambiente social, né? Muda totalmente, quer dizer, ele traz, alimentado pelo combustível do amor, né? da compaixão, do entendimento da criatura, ele transforma toda a visão de mundo. A visão de mundo se torna a tal ponto que criou esse ponto de separação antes dele e depois dele. Mas ainda ali, nós vamos ver que há nesse progresso, nesse processo, há também uma comprovação que é lógico-psíquica. O que é isso? Começando lá na justiça, passando pelo amor e entrando na fé raciocinada, na verdade. Porque o que a doutrina espírita fez? A doutrina espírita tirou o mito. Não há nada, tudo é natural. Não há nada que seja antinatural. Tudo está previsto. O que a gente não sabe hoje, que é o milagre, não há milagre, não há nada anormal, não há nada maravilhoso. Tudo pode ser explicado pelas leis naturais. E Kardec vai buscar, juntamente atuando como membro da equipe do Espírito Verdade, ele vai buscar todo o conhecimento esparso em todos os setores do mundo, era tudo obra do Cristo, e junta na doutrina espírita. Então há um processo lógico, né? Um processo lógico-psíquico de integralização dessas três revelações, e há uma visão escriturística, uma comprovação das escrituras, comprovando isso. Muito bom. Nós temos aí uma participação da Maria das Graças. Ela é de Santa Rita, de Mendes, viu? Ela está... E também da Esther Ferreira, de São João de Meriti. Um beijo às duas companheiras. Elas parabenizam a Leila e o Dr. Jorge Pio e estão dizendo que adoram os programas. Muito obrigada, minhas queridas. Um beijo no coração de vocês. Beijo muito pra bom. Você, Graça, beijo para você, nossa irmã. Por que Emmanuel diz que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a própria divulgação? Leila, olha só. Fala aí, doutor Jorge falar Pio. Isso é uma coisa que eu acho que... Dá licença, Leila, desculpe. Claro. Sem problema, vamos lá. Eu também roubo suas falas. Desculpe. Mas olha só. Na viagem de 1862, Kardec vai visitar um centro espírita lá no interior, que era dirigido por operários, gente muito simples. Então, Kardec conta isso nesse livro. Ele diz assim, que aqueles homens tinham compreendido bem a doutrina. Lá praticamente não havia mais fenômeno. Eles não se preocupavam com o fenômeno, embora naquela época o fenômeno ainda estivesse naquela efervescência como hoje ainda, né? Aquela curiosidade, quer dizer, eles já tinham vencido a época da curiosidade. Eles estavam se amando, se entendendo, estudando, aprendendo a levar os conceitos da doutrina espírita em palestras, em discussões e na sua vivência na vida do cotidiano. Enquanto isso, outras instituições estavam ainda preocupadas com o fenômeno, e ainda hoje vemos gente que ainda está brigando, se desentendendo. Quer dizer, então, por isso Emmanuel diz isso, porque você veja que lá aquele grupo já tinha entendido a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos e amai-vos. Nisso aí está tudo aí.
É porque é o entendimento da vida, né, o Yasmin? Quem fala isso nem sou eu, a gente é mero repetidor das informações que a gente adquire com os estudos. Por isso, meus irmãos, é muito importante estudar. Porque diz o Dr. Holomei que a maior parte dos 85% dos seus pacientes que sofrem problema de depressão, está no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, é resultado da solidão que esse ser humano vive por não entender o sentido da existência. Quando você não entende a razão da sua própria existência, você se angustia, porque a vida parece uma coisa de louco, não é? Porque como é que você vai entender que tem pessoas que ainda não têm o que comer, tem pessoas que nascem com deficiência das mais diversas, tem pessoas que nascem em berço de ouro, já nem precisam trabalhar, já nascem com uma situação financeira estabilizada, tem pessoas que sofrem tantas amarguras, sofrem tantas decepções. Então, como você vai entender essa complexidade da existência se você não souber para que serve tudo isso? Tem um amigo meu, Adenal, amigo não conhecido, que eu assisti uma palestra dele, médico lá da Bahia, em que ele, uma vez, ele perguntou para a mãe dele: mãe, para que serve ter tanto filho? E a mãe dele deu uma surra nele. Porque diz ele que antigamente não se podia perguntar isso aos pais. Era vontade de Deus e pronto. Mas na lógica dele infantil, que ele tinha 12 irmãos, o bolo tinha que ser muito dividido. Então ele falou: gente, para que serve ter tanto filho se todo mundo vai passar tanto aperto? Não é mesmo? Era uma pergunta. E ele hoje, como psiquiatra e como universitário, professor universitário, ele disse: a pergunta para que serve é uma pergunta científica. Para que serve é uma pergunta que te remonta à causa, não é? Por quê? Então, se você não responde isso, por que você está aqui na Terra, o que você veio fazer aqui, o significado das coisas que te rodeiam, você vai entrar em depressão. E vai ter uma solidão tão profunda. Não é a solidão, como diz o Dr. Holomei, não é a solidão de estar sem ninguém por perto, mas é a solidão íntima, aquela profunda, aquela que te leva à melancolia e que te leva à depressão. Uma solidão que você pode sentir mesmo estando com as demais pessoas em torno. Eu podia acrescentar duas perguntas mais nessa pergunta que a Leila trouxe. Né? O que é? Se você não sabe o que é, né? Para que serve, como ela colocou, né? E como usar. E como usar. É isso aí. É uma tríade. Se você não conseguir botar essas três... O que é, então, para que serve e como usar. Como usar. Porque se você tem uma máquina e não sabe o que é, nem adianta perguntar para que serve, porque não sabe nem o que é. Agora, para que serve? Aí, serve para isso. Mas não sei usar, não adianta muito. Então, agora, como é que se usa? Então, isso também do ponto de vista da moral. E a pergunta seria... Jesus nos remeteu ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, como eu falei anteriormente. A verdade vos libertará. Mas quando Pilatos pergunta a ele se cala. Né? E por quê? Porque onde está a verdade? A verdade está em muitos lugares. Ela tem várias faces, né? Mas... a verdade, no conceito espírita, isso na minha ótica dos meus estudos, está principalmente nesse fato de nós compreendermos a nós próprios, quer dizer, do autoconhecimento. Quer dizer, a verdade, onde está a verdade? Dentro de cada um de nós. Por quê? Porque a verdade é a lei de Deus. E a lei de Deus, segundo os Espíritos, está escrito na consciência. Ora, se está escrito na consciência, se eu não acesso a minha consciência, se eu não expando a minha consciência, e quanto mais eu vou expandir a minha consciência, mais eu vou ter poder, entre aspas, sobre mim mesmo, sobre a minha vontade, sobre o meu desejo, sobre a minha capacidade de compreender, de vivenciar no mundo, de respeitar o outro, de atender as solicitações não só do mundo, mas também as solicitações da vida espiritual, que é a mais importante de todas. O primeiro passo é o desvelamento e o autoconhecimento.
A verdade está aí. E Kardec posiciona isso muito claramente quando ele traz a ideia da fé, que a fé só é verdadeira quando pode enfrentar os fatos da vida em todos os momentos, em toda a situação. E por que Jesus não respondeu o que é a verdade? Porque Pilatos não tinha nenhuma condição de entender. Ele era o governador, ele tinha o poder, e ele considerava que tudo era aquilo que estava fora dele. Ora, quem está ainda preso do que está fora não tem possibilidade de adentrar e compreender o universo muito maior que está dentro. Isso é uma pergunta inquietante, o que é a verdade, né? Esse Roberto Assagioli, que fez um trabalho sobre psicossíntese, ele conta uma história, assim, resumidamente, do que é a verdade, que eu achei muito interessante. Diz ele que existia um poço, é uma lenda, em determinada parte lá do deserto, que respondia a todas as perguntas, todas, essa fonte respondia. Então, um belo dia, um grande príncipe quis saber o que é a verdade. Mas a fonte tinha a seguinte característica: ela só respondia quando percebia que a pergunta era importante para a pessoa e quando a pergunta era assim, verdadeira, era seguido de um desejo ardente de conhecer. Então, esse grande filósofo chegou lá e gritou para o poço: o que é a verdade? Aí demorou um pouco a resposta, aí veio a seguinte resposta: você vai na esquina tal da rua tal e lá você vai ter um insight da verdade. Então o filósofo correu lá na esquina tal da rua tal, no próximo povoado, e chegou lá, numa das esquinas tinha uma casa de madeira, na outra tinha uma casa de metal e na outra tinha uma casa de ferro. E aí ele não entendeu aquilo, ele ficou olhando. De repente apareceu um virtuoso, começou a tocar um violino de uma forma muito sublime, muito linda. Eu estou falando rápido, porque a história é longa, né? Aí começou a tocar a música e ele ficou embevecido por aquela melodia. E aí ele teve um insight, que ele viu que aquele instrumento era formado por madeira, por metal. Então, a verdade é uma síntese. Opa, é muito bonito, muito né? lindo isso. A verdade é uma síntese. E pode ser um pequeno ato também. É verdade. Porque... Gente, nós vamos ter que dar uma paradinha para ir para os nossos intervalos. Mas nós voltamos já já. E no próximo bloco, você continua participando do nosso programa. E fique agora com o musical A Paz, do Grupo AME do Ceará. Fique conosco.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. E se você nos escuta pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM, acesse também a tvnovaluz.com e assista a nossa programação. Nós queremos agradecer a você pela sua companhia, você que prestigia os nossos programas e também aos nossos associados, aos associados do Clube de Arte, que mantém a nossa programação na rádio e na TV. E você? O que você está fazendo aí? Olha, vem se associar a nós, porque nós não podemos fazer sozinhos. Nós contamos com todos aqueles irmãos que sentem que este trabalho é um trabalho útil. Então, venha participar, venha para a família Clube de Arte. E nós estamos com uma pergunta que não quer calar, que é muito interessante, que é: qual é a meta fundamental da doutrina espírita? Então, olha só. A meta fundamental da doutrina espírita é iluminar e libertar as consciências. Essa é a meta. Para ser bem sintético. Uhum. E essa iluminação da consciência e essa libertação da consciência pode ser sintetizada na prática do amor, como Jesus o ensinou. Como Lázaro vai colocar na lei do amor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que já foi exaustivamente repetido aqui, dizendo que toda a doutrina de Jesus inteiramente está no amor. E eu queria contar uma historinha que acho que simboliza bem isso. Um mendigo pedia esmola na rua e passava um homem que tinha uma empresa, um empresário, e via aquele mendigo, e um dia ele resolveu parar e perguntar assim: escuta, você está aqui, eu vejo que você é um homem que está tão arrumadinho assim, embora ele estivesse sujo, né? Mas via pela maneira como ele conversava com o cãozinho que ele tinha, como ele comia de talher, um homem que até refinado para um mendigo. Assim, você não tem nenhum sonho, nenhum desejo? Ele falou assim: não, o único desejo que eu tenho é comer um cachorro quente. Então o homem disse: olha, hoje eu não tenho tempo, porque eu estou muito apressado, mas amanhã, quando eu passar,
eu vou pegar um cachorro-quente. Comprou um cachorro-quente no dia seguinte, daqueles bem fornidos, com uma bela de uma linguiça dentro, uma salsicha, um pão grande, e levou para o homem. Aí o homem pegou o pão, olhou, cheirou bem, pegou a linguiça, tirou e deu para o cão a linguiça. E o cachorro saiu feliz, né, comendo a linguiça, e ele começou a comer o pão. Disse, mas você deu a linguiça para o cachorro, rapaz? Assim, ó, meu amigo, a melhor parte é para os amigos. Ele é atualmente meu melhor amigo. Por Olha, isso que ele lindo, merece a linguiça. Então, eu acho que essa é a ideia da doutrina espírita. É você abrir mão daquilo que todo mundo valoriza, que todo mundo acha que é o que brilha, é o que todo mundo quer. Assim, não, passa para ele. Contam também que o nosso irmão Betinho, aquele da fome, né, desse projeto, Fome Zero, acho que uma vez eu mostrei uma história que é uma história jocosa, e que dizia que ele tinha ido para o céu. Ele foi para o céu, aquele homem. Assim, ele foi, mas ele não entrou ainda. Por quê? Porque cada um que chega, ele manda passar à frente. Então não deu tempo dele entrar ainda. Então essa é a síntese da doutrina espírita. O objetivo fundamental é nos ensinar o desapego, nos ensinar o amor, a compreensão, a paz. Não nos preocuparmos com a justiça. Desculpe a justiça, mas a justiça, quando o amor chega, a justiça deixa de ter importância, porque o dia que o amor vigir entre os homens, não haverá mais necessidade de leis nem de juízes, porque cada um será o juiz de si mesmo. Há um companheiro nosso que diz que nós devíamos ter 3 corações no peito. Um coração de juiz, para nos julgar a nós próprios, para nós, né? Um coração de mãe para os irmãos, para aqueles que nos seguem na jornada, e um coração de Deus, né, para buscar as coisas espirituais. E nós ainda temos dificuldade de ter esses 3 corações. Na realidade, nós temos 2 corações. Nós temos sempre 2 corações. Se a gente pode entender 2 corações, um no perispírito e um no corpo físico, como naquele livro Voltei, né, o irmão Jacó sente os 2 corações batendo, e ele ficou assustado porque ficou um coração lá e o outro aqui. E temos 2 corações fisiologicamente, porque o coração direito é diferente do coração esquerdo e fazem funções totalmente diversas. Um dia a gente entra nesse detalhe. Mas isso aí, ele é um só. Anatomicamente é um só, mas fisiologicamente são 2. Leila, me fala, qual é a meta da doutrina espírita para a nossa vida? É trazer as respostas que os homens, nós seres humanos, necessitamos para direcionar, fazer melhores escolhas na nossa vida. Eu acho muito importante, Yasmin, lembrar que nós não fomos criados para a dor. É muito importante, meu irmão, você saber que a dor existe porque nós ainda necessitamos dela. Mas a dor não foi criada por Deus. Ninguém foi criado para sofrer, para ser mal amado, para ser perseguido. Ninguém. Eu acho importante esse conceito, da gente pensar nisso. Por que nós sofremos? Buda ficou não sei quantos anos debaixo lá da árvore da vida para entender a razão da dor. E a dor pode ser retirada da nossa vida. O Espiritismo traz essas respostas que nós necessitamos. Como não sofrer mais? É claro que é o caminho do amor, como disse muito bem o Dr. Jorge Pio. Foi para isso que Jesus veio à Terra, para nos ensinar que é possível fazer crescer o nosso potencial amoroso. Daí o Espiritismo trazer a caridade como bandeira principal. Fora da caridade não há salvação. Por quê? De que a gente quer se salvar? Eu quero me safar de quê? É da dor, eu não quero sentir dor. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém quer sofrer em nível nenhum. E o sofrimento moral é muito maior do que o sofrimento material.
Você tem uma dor, você toma... Hoje nós já temos medicamentos fortíssimos que você nem precisa morrer com dor. Mas quem é que tira o sofrimento moral? A dor de um abandono, a dor de uma rejeição, não é? A dor de um desprezo. Quem é que tira esse sofrimento? Só a compreensão da sua história como filhos de Deus. Só essa compreensão te tira essa dor moral. Então, nós temos que vencer a dor. E, para nós vencermos a dor, eu me lembro de Buda, quando estudei, que a gente fica muito fascinado com esse espírito maravilhoso lá do Oriente, né? Ele escreve sobre os 7 passos da iluminação. Aí o Pastorino, ele faz um paralelo entre os 7 passos da iluminação budista e o Sermão do Monte, ou seja, as bem-aventuranças, né? As 7 bem-aventuranças de Jesus, mostrando que o caminho da nossa libertação é construir o amor no nosso psiquismo, que aí a gente vai se libertar da dor, como colocou muito bem o Dr. Jorge. Gente, olha, eu gostaria de passar para vocês um comentário de um companheiro da Alemanha, Heiran Hermann. Ele faz um comentário sobre o Despertar Espírita no YouTube, a entrevista do Dr. Sérgio Thyssen, como vivem os espíritos. Ele diz assim: hoje foi a vez de Colônia, aqui na Alemanha, desfrutar da alegria de ouvir o Dr. Sérgio Thyssen. Foi gratificante. Deus os abençoe. Então, nós temos recebido, olha, um abraço para o nosso querido amigo. Ele parabeniza o nosso programa aqui. E para nós é uma alegria receber o e-mail de um companheiro de longe. Nós temos também recebido de outros lugares, né, do Brasil e do mundo. Isso para nós é uma alegria. Nós, graças a Deus, estamos com bastantes visualizações por aí. Isso, com respeito à dor, a gente tem que pensar o seguinte: fisiologicamente falando, do ponto de vista fisiopatológico, a dor é sempre um aviso que alguma coisa está errada. Se você corrige, a dor deixa de ter sentido. Ela não vai existir. Na causa, né? Então, a dor é a pedagogia da vida. Quando você aprendeu a lição, não precisa mais. A dor desaparece naturalmente, porque ela só surgiu porque você precisava da lição e não quis aprender. A nossa rebeldia, a nossa posição reativa, né? Nossa posição, às vezes, contrária ao progresso, é que nos leva à dor. Eu gosto de separar muito dor de sofrimento, porque eu acho que o sofrimento é quando você tem a dor e você se rebela contra ela, não entende o que ela está querendo te dizer e ainda fica aborrecido com ela, que ela está só querendo te ajudar. Aí você começa a sofrer, porque começa a coisa repetitiva. É verdade. Muito bem. Gente, nós já estamos com o nosso tempo estourado. Eu vou pedir para os nossos queridos companheiros falarem as palavras finais, rapidamente. Meus irmãos, estudem a doutrina dos Espíritos. Pode acreditar em mim e pode acreditar em nós todos que estamos aqui. O estudo traz uma possibilidade da gente ficar linkado, né? Usando a palavra moderna, conectado no nosso dia a dia com Jesus. Esse mestre de amor, essa luz que ilumina as nossas vidas. Ele não morreu em vão, né? Hoje, 2000 anos depois, a gente precisa estudar os seus ensinamentos. São profundos e são libertadores. Nos liberta da dor e do sofrimento, né, doutor Jorge? Obrigada, muita Leila. paz para todos. Então, olha só, a Joana de Ângeles nos falando sobre o Consolador, falando de Jesus, falando do Natal, num certo momento, ela vai dizer que são muitas as mãos hoje no mundo que já estão segurando a mão de Jesus, no sentido de estarem trabalhando pela implantação do amor na Terra. Então, Joana nos concita a buscar a consolação, esse Consolador, dando as mãos a essas mãos. Quer dizer, vamos buscar as criaturas que já estão
nunca foi tão presente, a presença de Jesus nunca foi tão frequente, tão constante entre nós. Através de uma porção de entidades, de criaturas que romperam as barreiras, que quebraram as amarras, tiraram os grilhões que prendiam as criaturas ao sofrimento, à dor, à miséria. Então nós temos que dar as mãos uns aos outros para fazer esse trabalho, porque essa que é a missão da consolação. E o consolo vem pelo crescimento, dando mãos às mãos que já estão libertas, se libertando também. Muito obrigada, doutor Jorge Pio. E eu vou convidar você agora para entrar em sintonia com essa rede de amor que brota do psiquismo do Cristo e que envolve toda a terra, aguardando a nossa conexão, aguardando que alcemos a nossa vibração para entrarmos em sintonia. Coloque agora, para relaxar o seu corpo, a atenção na sua respiração. Sem a pretensão de alterá-la, apenas sinta o ar mais frio entrando e o ar mais morno e úmido saindo. Relaxe a musculatura em torno dos olhos, da face, os ombros. Solte as amarras do abdômen. Relaxe as pernas e os pés. E você pode sentir-se livre e até imaginar que está num lindo jardim, diante de uma imensa queda d'água, uma água vaporosa, com poderes curadores, ativadores dos princípios crísticos em você. Neste ambiente, neste santuário da sua alma, sinta a presença de Jesus. O psiquismo do Cristo elaborou este recanto para receber você. Entre nessas águas vaporosas, luminosas. Sinta-as em sua cabeça, escorrendo pelo seu rosto, envolvendo todo o seu corpo. Essas águas divinas, elas limpam você de energias que você pode ter produzido pela mente inexperiente do passado. Sinta que elas penetram pelos seus poros como um vapor, neutralizando essas energias que possam existir deletérias no seu psiquismo, no seu perispírito, que é o corpo sutil do espírito que permanece após a morte do corpo. Sinta que essas energias divinas, elas vão prosseguindo, iluminando o seu pescoço, neutralizando aí energias provindas da fala inexperiente e ativando o seu poder de falar, esclarecendo, amando, acalmando quem ouve você. E essas luzes, trazidas por este vapor, esta água divina, vão agora trabalhar a área do seu peito, o seu tórax, aonde você possui um centro de força, o cardíaco, responsável pelas emoções, medos, angústias, tristezas. Toda essa energia deletéria se desfaz e são ativadas a paz, o amor, a compaixão. Você pode ficar neste local enquanto desejar, e para sair é só colocar a sua atenção novamente na respiração. Cuide-se bem e seja feliz.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.